Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Dando continuidade ao nosso estudo, estamos iniciando nesse dia 5 de março, o estudo do Manual de Profetas Menores. E estamos iniciando agora a lição de número 1, onde estaremos tratando do profeta Obadias e do profeta Joel. É importante, irmãos, nós entendermos desses livros curtos. A gente precisa entender a síntese do livro. Então, para quem foi escrito, quando foi escrito, por que foi escrito, e aí a aplicação, para quê? Então, essas 4 perguntas, elas precisam dirigir o estudo panorâmico bíblico, que é o que estamos fazendo. Por que foi escrito? Para que foi escrito? Por que foi escrito? E a aplicação. Como a gente traz isso para os nossos dias? Para quem foi escrito, né? Para quem? Povo. Por que? Situação. Para que? O intuito, o objetivo. E a aplicação. Contextualizando esses ensinos para nós agora. O profeta Obadias, um livro curtinho, 21 versículos, né? É um livro de um capítulo único. Ele tem uma temática parecida, similar a outros profetas. O estágio, Obadias é um profeta pré-exílico. Ele é escrito antes do exílio babilônico. Então, a profecia de Obadias, ela se dá no momento de... ele é contemporâneo a Isaías. Se dá num momento onde Israel e Judá estão perdidos, estão vivendo idolatria. A gente já viveu esse resumão, mas eu só preciso repetir isso para você entender. Então, Deus vai levantando múltiplos profetas, Obadias aqui, Isaías ali, Deus vai usar Joel, Deus vai usar Abacuque, em momentos diferentes para trazer mensagens similares. E quando Obadias escreve essa profecia, ele quer trazer à mente do seu povo, dos seus conterrâneos, ele usa aquilo que hoje a gente define como imagem mental. Por exemplo, quando você fala assim, cheiro de chuva, não te vem uma memória à mente, o cheiro de chuva? Isso é imagem mental. Quando ele usa essa expressão Jacó e Esaú, ele quer evocar, ele quer trazer à mente dos judeus ou dos israelitas quem era Jacó, a figura Esaú e a história dos Zêmios, os filhos de Isaac. Então, quando a gente olha no livro do Gênesis, desde da concepção, da gestação de Rebeca, a gestação é complicada. Gênesis 25, verso 23, Rebeca ora ao Senhor e fala assim, meu Deus, por que esperando tanto agora a minha gestação é conturbada? E Deus responde a ela dizendo, existem dentro de você 2 nações, 2 povos sairão de ti, e o maior servirá ao menor. Então, através daquela atipicidade, daquele fator incomum na gestação, Deus já estava mostrando o caráter de conflito entre os descendentes de Jacó, que seriam os israelitas, os judeus, e os descendentes de Esaú, que seriam os árabes. Então, cada um tem um simbolismo. Jacó simboliza Israel, a nação escolhida. Esaú simboliza o homem profano, baseado no texto de Hebreus 12, 16. E agora, Jacó e Esaú, eles vivem uma situação extrema. Quando nós passamos por Pentateuco, nós vimos a briga que os dois tiveram, que Jacó engana seu irmão Esaú e vende a sua primogenitura, depois toma a bênção do pai. E essa atitude dele vai configurar, vai marcar ele. A característica de Esaú passa a ser enxergada a partir de um homem que troca o favor de Deus, troca a primogenitura, que era um símbolo mais alto da perpetuação de uma família, ele troca isso por uma coisa inútil.
Ele troca aquilo por um prato de comida. Ele abre mão dos direitos de primogenitura por uma oferta vã. E agora esse comportamento traz um símbolo agora para as nações caídas nos seus pecados. Enquanto Jacó, que também não era não era muito diferente, era farinha do mesmo saco, mas Deus o escolhe. A gente vê o profeta Malaquias, se você puder abrir comigo, Malaquias capítulo 1. Deus fala isso, que Deus ama Jacó e aborrece a Esaú. Capítulo 1, verso 2 de Malaquias, último livro do Antigo Testamento. Estou com a revista atualizada aqui, ó. O texto diz assim, ó: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, é uma réplica do povo, em que nos tens amado? Não foi Esaú irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes, que é justamente Edom, o povo que nós iremos estudar, uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu os destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. A ideia dessa exemplificação Jacó-Esaú é Deus mostrar que ele elegeu Jacó como um povo seu e a sua descendência, e ele preteriu, ele aborreceu a descendência de Esaú por causa dos seus erros, pecados e escolha. Então, Esaú abre mão disso, simbolizando o óbvio. Jacó, ainda que pecador, enganador, foi alvo da misericórdia de Deus. Deus ama ele. E detalhe, eu coloco aqui separado, imerecidamente. O amor de Jacó não tem causa nele mesmo. O amor a Jacó tem a causa no próprio Deus. Deus o quis amar. E, porém, o irmão Esaú nunca aceita esse fato de que Deus o ama, de que Deus o escolhe, de que Deus o chama. E agora a gente vai ver esse conflito entre israelenses e árabes até os nossos dias, inclusive. Então, algumas informações aqui. Obadias é um dos profetas de Judá, Reino do Sul, profetiza aproximadamente 800 anos antes de Cristo. É chamado de profeta menor, como esse livro, não pela importância dos escritos, mas pelo tamanho dos escritos. Então, quando a gente compara o livro de Obadias, por exemplo, é um capítulo único, 21 versículos, em comparação com Isaías, são 66 capítulos, é uma escrita longa. Então, esses livros, eles têm essa característica como guia. Eles dão conhecimento ou publicidade à ira de Deus contra os povos gentílicos, contra os vizinhos de Israel por causa dos seus erros, tanto quanto o próprio povo de Israel e Judá, porque eles andavam em desobediência. Segundo, eles declaram que há consequências ao pecado, que não dá para fazer as coisas escondidas e achar que Deus não está vendo. Terceiro, mostra que ainda em meio aos pecados do seu povo, Deus oferece gratuitamente misericórdia para salvar. Então, a gente vê isso na profecia de Obadias e a gente também vê Joel abrindo um pouco mais o chamado dia do Senhor, o derramamento da ira sobre o mundo ímpio, usando a figura dos gafanhotos, que a gente vai ver um pouquinho lá. Vamos lá. Texto de número 1. A destruição de Edom. Edom, irmãos, é uma nação vizinha, tem um mapinha no nosso livro, extraordinário aqui, e fica a sudeste do território de Israel, ao sul da Jordânia. Mais especificamente na Jordânia, né? Melhor explicando. Lá na página 21 tem esse mapinha. Então, mas qual é o fundo histórico que vai levar a essa profecia? Primeiro, Obadias, cujo nome significa servo do Senhor. Para a gente entender qualquer livro, seja do Novo ou do Antigo Testamento, irmãos, a gente precisa entender fundo histórico. É o para quem e o porquê. Então, assim, o livro ele foi destinado originalmente a um povo. E a gente precisa entender o porquê, a motivação dessa escrita. Nesse caso aqui, eu coloquei,
compreender o fundo histórico, ou seja, compreender a situação que estava sendo vivida, momentânea ou que veio antes, no caso, a ascendência dos povos em Esaú e Jacó, entender esse conflito, né? A gente precisa resgatar lá na memória os problemas que Jacó e Esaú tiveram, a briga pela primogenitura, Jacó saindo fugido de casa. Isso é fundamental para a gente conseguir entender o livro. E agora, Edom, como os descendentes de Esaú, trazem em si as características do seu pai fundador, uma nação ímpia, odiava Israel, fazia de tudo para prejudicar. Portanto, esses elementos, ser uma nação ímpia, odiar o povo escolhido de Deus e fazer tudo para prejudicar, é a base da peça acusatória. Ou seja, Deus vai usar esses elementos, assim como no universo jurídico, quando um promotor vai oferecer uma ação, ele precisa ter elementos para sustentar a acusação. Então, a base da peça acusatória são os pecados de Edom. Isso é importante a gente entender. Fundo histórico. Então, eu já estou gastando aqui um pouquinho falando disso. Então, os dois povos descendem, um de Esaú, outro de Jacó. E eles já tinham um conflito antigo. Quando o povo está passando agora, saindo do deserto do Sinai e peregrinando para Canaã, Moisés precisa passar pelo território de Edom, números 20. E os edomitas dizem, não, aqui vocês não vão passar, não. Aqui, porque eles cortariam o caminho. Mas com essa negativa, aqui inicia-se já um problema diplomático entre as futuras nações, Israel ainda não era uma nação, nasce um problema a partir daqui. Seguindo. Então, em 930, no reinado de Jeroboão, Israel se divide em dois reinos. Reino do Norte, Israel, capital Samaria, Reino do Sul, Judá, capital Jerusalém. E, ainda assim, Edom continua a ser pedra de tropeço, tanto para o Reino Norte quanto para o Reino Sul. E a profecia de Isaías vai acontecer 85 anos depois dessa divisão, onde os reinos se separam. Qual que é o tema do livro? A vingança do Senhor. Ou seja, Deus vai dar a justa retribuição, a paga, aos erros, aos pecados, a tudo aquilo que Edom estava fazendo, conta dos seus graves, densos pecados. Então, é importante, irmãos, nós compreendermos essa realidade de que Deus está dando uma resposta pelo seu povo a Edom, que é um espinho para o reino sul, Judá, especificamente agora. Então, Deus, através do profeta, vai dar a retribuição agora, vai dar o castigo, vai trazer a justa recompensa, dizendo que ele exterminaria essa nação da terra. Mas a gente precisa entender, e por quê? Nossa, meu Deus, Deus é ruim. Não, a gente precisa entender quem era Edom. A nação oprimiu Judá, oprimiu os descendentes de Jacó, e Deus está olhando isso. Traz para a gente agora, quantas injustiças há no mundo? E eu não estou falando só com nós, crentes, no mundo de forma geral. Pessoas que enganam, pessoas que mentem, pessoas que roubam, pessoas que trapaceiam, pessoas que matam, pessoas que se apropriam daquilo que não lhes pertence. E parece que as coisas estão correndo e ninguém está vendo, Deus não está no controle. Parece isso. Mas, pelo contrário, Deus sempre está no controle de todas as coisas. E Deus um dia trará justa retribuição às nações no chamado Dia do Senhor, que nós vamos ver tratado em Joel. Ou seja, não se engane, irmãos. O texto de Gálatas 6:17, ou 6:7, se não me falha a memória, o texto diz, não se engane o homem. Aquilo que ele semear, semeadura, irmãos, é um processo ativo. Aquilo que você faz, aquilo que você constrói através das suas atitudes, das suas ações, um dia, tanto para homens justos quanto para homens ímpios, haverá retribuição disso. E agora essa nação que faz errado, faz, oprime, engana, arruma confusão, Deus diz, eu vou tratar com eles. Então, o livro de Obadias se ocupa de trazer uma mensagem direta para Edom, destruição, e um conforto indireto para Judá, de que Deus vingaria a causa do seu povo. Deus está no controle, irmão. Deus cuidará de
cada detalhe. Deus cuidará da sua história, da sua essência, daquilo que fazem contra você. Por isso que a gente tem que entender isso, irmãos. É um princípio que eu vou falar mais adiante. Cuidado, a vingança pertence ao Senhor, dele é a vingança. Não queira colocar a mão, não queira fazer aquilo que compete a Deus, porque a gente é falho na nossa justiça, a nossa justiça é parcial, a nossa justiça é imperfeita, mas o justo juiz não é. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, falando um pouquinho a respeito de Edom, página 21. O acerto de contas chegou, irmão. Chegou a hora que Deus traria o tratamento a eles. Depois de muito tempo, depois de muitas oportunidades que Deus os dava de arrependimento, eles ignoram. E agora, simbolizado na impiedade de Esaú, Hebreus capítulo 12 chama Esaú de homem ímpio. Edom agora era cruel. Edom era um povo ruim, era um povo que fazia mal ao povo escolhido de Deus. E ele sempre buscava oportunidades para eliminar Israel. E o texto começa dizendo, visão de Obadias, que assim diz o Senhor a respeito de Edom. Deus chama a nação ímpia agora ao tratamento, ao ajuste de contas. A gente precisa entender que agora, depois de tantas oportunidades, eles vão sofrer as consequências dos seus erros. Por quê? Eles seriam invadidos por outras nações, a forma do castigo. Eles seriam desprezados porque eles foram soberbos. Sabe, quando a pessoa se acha o máximo, fantástica, a última bolacha do pacote, Edom se achava assim. Nós somos fortes, eles tinham fortalezas construídas nas pedras, né? A gente vai ver mais à frente a cidade de Petra, que é a capital uma das cidades históricas hoje da Jordânia, mas era a capital de Edom. Eles se refugiavam em cavernas furadas na pedra, e eles achavam que eles jamais poderiam ser conquistados. Eles iam, provocavam, arrumavam guerra e tinham um esconderijo ideal. E eles achavam que o esconderijo sempre os guardaria. E agora, a ponto de Deus falar assim, olha, vocês vão ser destruídos em meio à soberba. Aquilo que é motivo de orgulho para vocês não será tábua de salvação na hora que eu colocar a mão de justiça sobre vocês. Terceiro ponto, Deus visitaria eles no ninho deles. Deus trataria com eles lá onde eles se achavam seguros. E a assolação deles seria completa. Existe, inclusive, uma semelhança. A palavra Esaú, ela tem um significado de ruivo, a palavra Edom vermelho, são cores que têm um tingimento parecido. Fala da similaridade das práticas ímpias de Edom, parecidas com as de Esaú. E, além disso, eles estavam lá confiados nos penhascos de pedra junto à região da Jordânia, atual Jordânia hoje. Então, a descrição que a gente precisa entender aqui eles tinham nessa cidade, se escreve Petra, tá? Mas se pronuncia Petra. Não estranha não a pronúncia, tá? Se você procurar, irmãos, deixa eu correr aqui, aproveitar que eu estou com a internet aqui, ó. Se você jogar no Google aqui, ó, Petra. Só não pega. Se você achar aqui Petra, colocar imagens, ó, você consegue ver, essas cavernas existem até hoje. São cavernas que eram construídas, rasgadas na pedra. Eram rasgadas na pedra, vocês estão conseguindo ver aqui, né? Então, rasgadas na pedra, fortalezas que eram consideradas gigantescas. E eles se refugiavam nessas fortalezas para fugir dos inimigos. Essas construções da pedra ficavam em desfiladeiros, em vales, que eram muito difíceis para os inimigos acessarem. Então, eles achavam que isso nunca os tiraria da sua posição de vantagem. Porém, Deus agora usa esse elemento para falar que aquilo que era o orgulho deles seria o motivo do abatimento. Então, a estratégia de guerra deles era ser protegido nessas cavernas de pedra furada na rocha. Porém, entenda isso, irmãos, ó, nada adiantará essa proteção, pois quem estava demandando contra eles era o Senhor dos Exércitos. O salmista diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aquelas que a edificam.
Ou seja, todo projeto onde Deus não é a base do projeto não prospera, não dá certo, por melhor que seja o plano, o propósito ou o projeto. Edom agora seria castigado porque a atitude deles era uma atitude de violência feita contra seu irmão Jacó. Mais uma vez a expressão irmão, ligando Esaú a Jacó. Então, essa narração agora indica que o orgulho dele, o prazer deles, todas as ações que eles tentavam aniquilar a Judá, tentavam aniquilar Israel, seriam agora tratados por Deus. Os aliados deles os trairiam, haveria confusão contra Edom. Deus derrubaria todos os saberes, toda a construção de segurança deles, e eles ficariam perdidos diante da ação retributiva divina. Texto de número 2. A salvação de Israel. O profeta abre aqui um pequeno parênteses para incluir o juízo de Deus também a outras nações. Ou seja, Deus não estava usando a situação apenas para tratar Edom, mas as nações que estavam ao redor também. Ou seja, Deus traz todo mundo agora. E é interessante, irmãos, eu até anotei, isso é um recurso literário que nós chamamos de linguagem parentética, que é quando um assunto está sendo desenvolvido, entra outro assunto, ele é destrinchado, depois o assunto inicial volta. Isso é linguagem parentética. Jesus indo para a casa de Jairo. O texto diz que Jairo encontra-se com Jesus, conta a história dele, Jesus diz, eu vou até você. No meio do caminho não entra a mulher do fluxo de sangue? Linguagem parentética. O assunto de Jairo fica congelado, Jesus encontra com aquela mulher, opera miraculosamente, e depois que a mulher é curada, alguém chega e diz, Jairo, esquece, porque esse intervalo, a menina morreu. E agora Jesus chama Jairo e fala assim, Jairo, não temas, crê somente, o assunto é retomado. E Jesus vai até a casa de Jairo e cura a sua filha. Então, essa linguagem parentética significa, literalmente, fazer um parênteses. Parar um assunto, abrir outro e retomar. Tá? Então, isso é linguagem parentética. É importante, irmãos, saber identificar isso no texto, para a gente não se perder, às vezes, na compreensão do texto. Vamos lá. Seguindo, o termo Israel utilizado no livro pode significar tanto Israel, povo, nação, reino do norte, quanto o povo étnico, o Israel de Deus, os escolhidos, descendentes de Abraão. Então é importante a gente entender. Existem textos que vão chamar Israel de nação, existem textos que vai falar do povo como um todo, incluindo o reino norte e o reino sul. Seguindo, a respeito das nações. As nações agora cairiam na fúria do Deus Altíssimo. Por quê? Por causa dos seus erros, pecados, dos seus deslizes, por causa daquilo que eles estavam fazendo e era motivo de desagrado ao Senhor. Deus iria os tratar. Então, Edom e as demais nações seriam chamados agora por Deus para serem esmagados pelo cálice da sua ira. E o texto diz no versículo 16 de Obadias, eles serão como se nunca tivessem sido. Já pensou? Toda a pompa, toda a construção, toda a história aniquilada pela ação divina, Deus estava dizendo que faria isso. Então, Obadias traz aqui 3 dias representativos. Esse primeiro dia, no versículo 8, fala da época que Edom seria arrasado, um dia que Deus trataria com Edom. O segundo dia, dos versículos 11 a 14, ou chamado dia de angústia, ou dia de calamidade, é um tempo em que Judá sofreu na mão dos edomitas, ou seja, o segundo dia veio antes do primeiro, mas é apenas uma organização para saber quais épocas cada acontecimento está sendo tratado. Então, o segundo dia é o período onde Judá e Israel, o povo, passa sofrendo na mão deles. O terceiro dia tem uma relação com o chamado dia do juízo, da destruição, da ira do Senhor, ou chamado dia do Senhor. É uma expressão frequente na linguagem dos profetas, que é um período que vai se iniciar futuramente, após o arrebatamento da igreja, que é o tempo onde Deus vai tratar com o mundo ímpio. Ou seja, aquela expressão de Gênesis 15, 16, a medida da injustiça ainda não se encheu. É como se, simplificando, é como se a medida da injustiça fosse um copo.
que ele fosse preenchido com água até um limite. Quando ele chegasse ao ponto de transbordar, acontece o chamado dia da ira do Senhor. É o tempo da oportunidade do arrependimento, mas os povos não voltam atrás. E o copo está se enchendo até o ponto de transbordar. Esse é o dia do Senhor. Seguindo, a respeito da casa de Jacó, esse versículo vai, mais uma vez, falar que a queda de Edom é fatal. Não tem remédio. Não tem alternativa. Deus decretou que eles seriam aniquilados. E agora o texto usa uma expressão de que as chamas se acenderiam e os consumiriam. É como chamas alimentadas por um fator sobrenatural. O resultado dos erros, dos pecados deles seria um combustível que alimentaria esse ardor contra eles. E olha que interessante aqui, ó, lição para nós. É importante notarmos que essa profecia de Obadias não é uma pronúncia vingativa do profeta. Amém, irmãos? Deus vai te pegar, viu? Você está pisando no meu calo, você está falando mal de mim, você está não sei o quê, você vai ver. Eu vou colocar seu nome na oração. Isso é vingança, irmão. Isso é vingança. A profecia não é o profeta falando de si mesmo, ó, vocês fizeram, agora Deus vai fazer. A profecia não é um sentimento dele ou da nação, é Deus cuidando do seu povo. É o que eu sempre digo a vocês. Quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. E Deus cuidar das nossas coisas significa o zelo de Deus no teu nome, com a tua causa, com aquilo que falam contra você, contra aquilo que te persegue. Não fica pregando mensagem vingativa. Ah, quem te viu na prova não te ajudou, quando te vê na mesa vai ser... Não. Deixa Deus cuidar, deixa Deus agir, deixa Deus vingar. Faz a tua parte, seja fiel, seja temente, sirva ao Senhor. Não gaste tempo com essas coisas, gaste tempo em agradar ao Senhor. Gaste as suas forças, a sua saliva, a sua inteligência, os seus saberes, para que o nome do Senhor seja bendito. E Deus, no tempo certo, do modo certo, na medida certa, tratará dos seus inimigos. Agora, olha que coisa interessante, isso aqui é uma lição para nós, irmão. Porque a gente, crente, parece que não, mas a gente é meio casquinha de ferida. A gente fica, Deus, vai lá, Jesus, pega ele, arrebenta ele, Jesus. Arranca ele do emprego, Jesus. Põe ele na cama. Aqui não, irmão. Tudo anjo sem asa aqui, vocês. Mas eu já ouvi falar lá fora, do outro lado da avenida, que tem uns crentes assim, que fica, meu Deus, eu sou matar ele, Jesus. Não nos cabe isso. E aí eu quero que você pergunte para mim, por quê? Porque a sua justiça é falha. E Deus não vê como o homem vê. A oportunidade de Deus sempre é a misericórdia. O Ezequiel escreve dizendo para nós que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Às vezes nós queremos ver o outro quebrar a cara, o outro se dar mal, mas Deus não. A oportunidade da redenção sempre estará aberta àqueles que se arrependerem. Aleluia, curvamos ao nome do Senhor. E a palavra de Obadias começa, porque o Senhor o falou. Não é porque eu disse, não é porque eu decretei, não é porque eu dei uma ordem, não é porque eu disse, vive que o Senhor não profetize. Miserável, não faça isso. Profeta nenhum, diz Pedro, profetizou da sua própria vontade. Obadias está sofrendo, angustiado, mas está esperando em Deus. Entenda isso, o tempo de Deus sempre será o tempo certo da resposta. Deus sabe o momento, Deus sabe o modo de agir. Então você tem que só fazer o quê? Só esperar. Abacuque, o profeta, que a gente vai ver daqui a pouco, Abacuque está diante de uma situação lá, vê o povo tudo errado, ele ora a Deus, denuncia os erros, aí Deus diz, agora eu vou agir, vou tratar, vou levantar os caldeus. Abacuque fica estarrecido com aquilo, não, Deus, usa eles não, eles são piores que a gente. Mas Deus diz, é eles que eu escolhi, ponto e acabou. E aí, Abacuque, capítulo 2 do livro, ele diz, mas agora eu subirei na minha torre de vigia e esperarei aquilo que o meu Deus há de me falar. Ele sabia de uma coisa, se eu orei, se eu confiei, se eu depositei a minha segurança, eu vou esperar que o meu Deus não decepciona. O meu Deus é poderoso, ele sabe como e quando agir. Receba essa palavra em nome do Senhor.
Agora, Obadias é chamado ao Senhor a profetizar que Deus expulsaria aqueles maus inquilinos. Olha isso, irmão. A medida da injustiça enchendo, transbordou. Deus diz agora, vocês vão perder a casa. A casa é minha, a terra é do Senhor. Salmo 19. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, e os homens que nela habitam. O país não é seu, a casa não é sua, o dinheiro não é seu, tudo é dele, irmão. E agora Deus fala para os edomitas, vocês brincaram, vocês perseguiram o meu povo, agora vocês vão ficar dormindo do lado de fora, porque vocês vão perder a terra de vocês. Perderiam a herança, verso 17, suas terras, planícies, campos, cidades, versos 19 e 20, perderiam plenamente a possessão e nunca mais teriam elas de volta. Bendito seja o nome do Senhor. Texto 3. As invasões. Agora a gente já começa Joel, né? Começou assim. Você viu como o livro é rapidinho, curtinho? Joel, irmãos, é um profeta extraordinário. Acho que tem grandes lições aqui para nós, através de Joel. Joel é um profeta que profetiza a efusão, o derramamento do Espírito. Tem algumas lições extraordinárias para nós. Primeira delas, aqui eu vou dar um bug na cabeça de muita gente, mas eu não estou nem aí, ó. A minha preocupação aqui é o texto. Joel vai usar uma figura de linguagem chamada de gafanhoto, que... Amém? Receba. Quando ele vai tratar de Judá, ele vai fazer o mesmo método que Obadias usa, imagem mental. Quando ele trata agora, ele usa um elemento destrutivo que era comum deles. Israel, Judá, as nações daquela época, elas eram predominantemente agrícolas. Elas viviam da subsistência da terra. Logo, os gafanhotos eram um elemento, quando eles passavam, consumiam, destruíam tudo, era um sinônimo de destruição. Então, eles sabiam disso. E Deus usa esse elemento conhecido deles para mostrar o que ele faria com Judá e com as nações vizinhas por causa dos seus erros. Então, Deus importa um conhecimento prévio, dizendo para eles que, assim como os gafanhotos a tudo destruíam, ele faria isso por causa dos erros e pecados. Então, o profeta Joel começa falando sobre esses gafanhotos e os estragos. Ao mesmo tempo, ele chama o dia do Senhor e o terror que ele trará sobre os homens ímpios, dizendo também que anterior a esse tempo haveria uma profusão do derramamento do Espírito sobre toda a carne. Fundo histórico. A construção do momento aqui de Joel, cujo nome dele significa Jeová é Deus, ele era um profeta do tempo do rei Joás, contemporâneo de Eliseu e Obadias. E creia-se também que ele também tenha sido, além de sacerdote, profeta. A escrita do texto, ela evoca o ano 835. E naqueles tempos, irmãos, pragas de locusta. Essa expressão locusta é uma fase do desenvolvimento do gafanhoto. Locusta e gafanhoto, mesma coisa. Só que são fases da vida dele diferentes. E durante esse período, pragas, nuvens de gafanhotos tinham invadido e consumido a terra, além da seca que eles estavam vivendo. Então, existem testemunhos, o texto diz aqui, de nuvens de gafanhotos medindo 50 por 120 quilômetros. Imagina quantidade de milhões e milhões de insetos nessas nuvens. Se você jogar no Google lá, nuvem de gafanhoto, você vê que isso aqui não é exagero, isso aqui é uma realidade. Agora, vamos entender lá as fases do gafanhoto. Aquilo que o texto chama de gafanhoto cortador, migrador, devorador e destruidor, que não é demônio, são as fases da vida do gafanhoto. Primeiro, o cortador é a fase da lagarta. Quando a lagarta está recém-nascida, ela ainda não voa, ela é inseto ainda rastejante, ela sobe na planta e ela corta ela para consumir. Por isso a expressão cortador.
Só que depois ela avança para uma outra fase chamada de migrador, que é quando ela adquire asa e começa já a voar. Então, migrador é literalmente de migrar, de ir para outro lugar. A mobilidade dela é aumentada. Quando ela ganha mais maturidade, agora a fase chamada de locusta, ela tem uma fome mais insaciável, ela consome muito mais. Por isso a expressão devorador. Então, nesse momento, ela desenvolve asas, ela já não voa plenamente, mas ela pula muito. A gente pode associar com o grilo, que dá aqueles saltos grandes, né? Tem grilos que pulam 1,5 metro, aquele pequeno inseto dá um pulo gigantesco. E a última fase dela, chamada de pulgão, ou destruidor, quando ele já está plenamente desenvolvido, as asas dele já são plenas, ele voa e ele consome também muito. Então, o gafanhoto aqui, irmãos, ele é citado nas 4 fases da vida, desde a lagarta até o momento que ele é chamado de pulgão. Esse quadro, irmãos, é extraordinário para a gente entender o contexto da linguagem. E aí, irmão, agora puxa para cá. Quantas vezes você já não ouviu falar que o devorador vai entrar na sua casa? Você entende? E aí, irmãos, eu não estou querendo massacrar ninguém, mas o nosso baixo conhecimento bíblico nos faz afirmar aquilo que o texto não diz. Por isso que quando eu digo que a gente precisa estudar o texto, para quem, a situação, por quê e para quê, é importante a gente entender isso, analisar o texto. Porque se eu não entendo o fundo histórico, eu vou para o chamado método da alegorização. Eu falo aquilo que o texto não diz, eu falo o meu ponto de vista. Isso, dentro da hermenêutica bíblica, que é a ciência da interpretação da escritura, a gente chama de exegese. Eise significa fora. Então, eu estou fazendo uma análise fora do texto. Diferente da exegese, que é uma interpretação interna, com as características do texto. Tá? Mas vamos lá, por favor. Lá no Apocalipse, aquelas pragas do inseto são infernais, são diabólicas, são satânicas, não são animais literais, são pragas demoníacas, tá? É diferente daqui que são animais específicos. Pensa assim, ele está usando um recurso de conhecimento prévio deles. Pensa assim, Deus está usando aquilo que eles sabiam que era, para exemplificar a destruição. Ok? Isso. É a mesma coisa assim, Patrícia. Imagina que você é uma pessoa que trabalha na rede hoteleira. Você tem o conhecimento desse segmento. Imagina que Deus usa expressões do seu universo de vivência, do seu dia a dia, para falar com você. Então, por exemplo, assim como o lençol está sujo, isso é do teu domínio, da tua prática de dia a dia. É a mesma coisa, como eles eram predominantemente agricultores, Deus usa o elemento que eles conheciam. Quer ver um exemplo disso? Jesus. O ministério de Jesus era falar com pessoas simples. E o que Jesus usava? Elementos da natureza. Assim como os lírios do... Jesus vai falar assim, nem Salomão, em toda a sua formosura, se vestiu como os lírios do campo. Jesus diz, olhai para as aves do céu. Então, Jesus evoca elementos que eles conheciam. Figueira. Jesus chega na figueira e não acha fruto, amaldiçoa. A figueira era uma árvore comum diante deles. O próprio Getsêmani, o jardim do sofrimento, lugar onde tinha os olivais que eram tiradas, as azeitonas, elas eram prensadas para gerar o azeite. Jesus vai sofrer no Getsêmani e simbolizando o sofrimento, o esmagamento que ele passaria na cruz. Então, Jesus usa elementos comuns ao dia a dia daquelas pessoas para manifestar verdades espirituais. Então, isso é muito importante. Por que eu quero trazer isso, irmão? Porque a gente tem pessoas que acham que pregar bem é falar difícil. Pregar bem é você falar aquilo que o povo entende. Eu mesmo, às vezes aqui, nas minhas anotações, eu vejo que eu coloquei uma expressão que eu não é tão de domínio público. Eu vou e sempre uso uns 2, 3 adjetivos complementares para me fazer entendido. Porque esse é o sucesso da pregação.
A pregação não é você mostrar o que você sabe, mas você conseguir transmitir uma verdade. Sabe, irmãos, é igual quando a gente vai ensinar a criança. Tenta pegar um livro de hermenêutica e conversar com a criança. Não vai entender nada, vai te ignorar. Agora, vai na linguagem dela, usa recursos lúdicos do processo de aprendizagem da criança. Você vai conquistar a atenção dela. É a mesma coisa a igreja. Nós precisamos saber falar simples, sem ser simplórios, sem fazer coisas chulas, usar uma linguagem suja. Usar uma linguagem simples, acessível, mas não ao ponto de prejudicar o significado. Amém? Seguindo. Então, Deus usa esses elementos dos gafanhotos, trazendo a consciência de que Deus traria uma grande destruição à semelhança daquilo que os gafanhotos traziam. Qual que é o tema dele? O dia do Senhor está próximo. Então, esse é o tema de Joel. Ele chama a atenção, dizendo que Deus traria a justa retribuição dos pecados. De que, mesmo num estilo simples, mas uma palavra forte, ele estava exortando, chamando a atenção de Judá para que eles se reconsagrassem a Deus. Ou seja, Deus diz, eu vou destruir, eu vou fazer isso, mas o objetivo de Deus não é a destruição. O objetivo de Deus é despertar a nossa consciência para a nossa mudança. Então, quando Deus revela castigo, juízo, é a ação da misericórdia de Deus prévia, porque Deus está nos dando a oportunidade de reconhecer os nossos erros, os nossos deslizes e nos voltarmos para Ele. Bendito seja o Senhor. Como Deus faz isso? Alertando eles. Deus chama eles e Deus diz, eu quero despertar que os ébrios, pessoa que está alcoolizada, despertar a virgem, a noiva, os lavradores, os ministros do campo, ou seja, Deus queria despertar todo o povo. E Deus os adverte agora que o chamado dia do Senhor seria manifesto, de que ele estava preparando, amadurecendo o seu povo para uma destruição iminente, caso eles não se arrependessem. E esse ataque agora aconteceria, aquilo que a gente vai chamar de dia do Senhor, a chamada grande tribulação, quando Israel será atacado por hostes de inimigos. E mesmo Israel sofrendo na grande tribulação, ainda é a misericórdia de Deus. Porque Israel está dormindo, Israel está longe do Senhor. A gente viu na profecia de Ezequiel, Deus perguntando por intermédio do profeta, podem esses ossos secos viverem? Ezequiel volta-se ao Senhor e diz, tu sabes, Senhor. Ele diz, profetiza o Espírito aos quatro ventos. Os ossos são reunidos, os ossos são recompostos, o corpo recebe nervos, recebe carne. Fala da reconstituição de Israel, que é refeito como nação a partir de maio de 1948. Mas o texto diz que depois de posto aquele corpo em pé, não havia nele vida. Fala da dupla fase de chamada de Israel. Israel foi reconstituído nação, mas ainda não tem plenamente o Espírito de Deus. Mas Deus, quando por intermédio da grande tribulação oferecer grande aflição ao seu povo, diz o texto de Zacarias que eles clamarão ao Senhor e o Senhor entrará em socorro ao seu povo Israel. E diz nesse momento que o Espírito de Deus entrará uma vez mais no seu povo e o trará de volta para si. Bendito seja o Senhor. Agora, como um arauto, como um anunciador, ele é chamado agora para falar que o plano do Senhor dos Exércitos está em plena marcha. Deus levantará a sua voz e convocará seu exército. Olha que interessante. Quem é o exército de Deus aqui? Gafanhotos. Deus usa homem, Deus usa os gafanhotos também. Como Deus usou uma jumenta uma vez. Você entende isso, irmão? A vontade de Deus, quando a gente não está afim de fazer, Deus levanta outro. Deus levanta quem a gente não acha. Deus usa as situações da natureza, do dia a dia. Qual o objetivo? De chamá-los ao arrependimento antes que fosse tarde. Texto 4. A chamada penitência e promessas. A partir de Joel 2, Joel vai declarar uma verdade forte aqui, de que há uma saída. Deus está dizendo assim, o juízo está vindo, mas tem uma oportunidade de escape. Qual é o caminho disso? Deus quer revelar misericórdia, mas eles precisavam voltar-se para Deus. Porque a gente quer a resposta, o bem do Senhor, as bênçãos do Senhor, mas a gente precisa entender nosso papel também. O
Porque Deus não dá coisa de mão beijada. E aí, olha esse texto, abre aí comigo, Joel, capítulo 2, versos 12 a 14. Joel 2, 12 a 14. Esse texto é maravilhoso. O texto diz assim: assim diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro, com pranto. Verso 13. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em beneficência, e arrepende-se do mal. Quem sabe se voltará, se arrependerá, e deixará após si uma bênção, em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus? A ideia, irmãos, a chave desses 3 versículos está no 13. Nessa época, assim como nos tempos de Jesus, principalmente os sacerdotes, quando eles queriam demonstrar arrependimento, eles rasgavam aquelas roupas deles. As roupas cerimoniais, que eram construídas com tecidos caríssimos, bordados, lindas, maravilhosas, eles rasgavam. Mas aquilo só era algo teatral, só feito para aparecer. Aí Deus diz assim: eu não quero que vocês rasguem a roupa, eu quero que vocês rasguem o coração. Sabe o que isso diz, irmãos? As nossas atitudes estéticas, externas, de arrependimento, não convencem a Deus. Você pode vir aqui, meu Deus, que muito maravilhoso. Sair daqui, Deus falei, não recebi. Não recebi porque o coração dele é duro, porque o coração dele é ruim, porque ele só fez cena, ele só fez para aparecer, o coração dele continua doente. Deus diz: eu não quero a estética, eu quero o coração. Deus não está se importando com aquilo que está fora. Irmão, vou falar uma coisa que é muito forte, não se assuste com isso. Deus não se impressiona com a roupa que você vem para o culto. Deus olha para o sentimento da adoração que te move para esse lugar. Você pode vir aqui na maior da simplicidade, com sapato furado, com uma roupa velha, maltrapilho. Você pode vir aqui sem um bom perfume, você pode vir aqui com a roupa mais simples. Deus não está olhando para isso. Deus está olhando para o teu coração. Deus está olhando para a tua entrega. Deus está olhando para o teu serviço. Deus está olhando para aquilo que está aqui dentro. A chama que deve arder no nosso coração. Bendito seja o Senhor. Não é também um não incentivo, você diz esculhambado, viu? Tome banho, bem arrumado, é casa de Deus. Mas isso não significa, irmão, que Deus te compra pelaquilo que nós enxergamos. O raio-x de Deus olha para o coração. E o profeta mostra isso. Não adianta você pegar o microfone, você está com a vida toda torta, mas no microfone você arrebenta. Deus não te recebe, porque o coração está rasgado. Deus está olhando para a nossa condição de arrependimento, para o nosso voltar para Ele. Por isso, assim, eu sempre falo isso, o que valida o teu serviço é o teu testemunho. Deus não se importa se você ganha milhares de almas, se você expulsa demônios, se você faz coisas portentosas, mas se a sua vida não está no altar. Naquele dia, diz o Senhor Jesus no Evangelho de Mateus 24, muitos me dirão: Senhor, Senhor, no teu nome fizemos isso, fizemos aquilo. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não adianta fazer se a minha vida não estiver alinhada com o propósito. Olha como o profeta chama a atenção para nós. Deus quer um coração, irmãos, quebrado. Salmista, no Salmo 51, Davi chorando. Davi diz: um coração quebrantado não desprezarás, ó Deus. Davi, irmão, vinha arrebentado. Davi vem quebrado de um adultério, de um homicídio, que a gente olharia e falaria: esse não serve. Mas Davi se desmonta diante de Deus, e como a oração de Davi usa uma expressão, irmãos, a palavra hebraica, bará, criar. Esse verbo só é empregado para Deus. O homem inventa, o homem maquina, mas só Deus cria. E ele usa essa expressão atribuída somente a uma ação divina, dizendo: Senhor, cria em mim um coração puro.
Davi estava falando assim, faz aquilo que o homem não faz, aquilo que a religião não faz, aquilo que as minhas forças não fazem, faz, ó Deus, cria em mim um coração puro, faz em mim aquilo que eu mesmo não posso fazer, faz em mim. Por isso que ele é recebido diante do Senhor, porque ele se rasga, porque ele rasga o coração, porque ele diz, eu peguei mesmo, eu fiz mesmo, eu tive parte naquilo, mas tem misericórdia de mim, ó Deus. Aleluia! Deus quer isso na sua igreja. Deus quer um povo com a boca no pó, dizendo, Senhor, tem misericórdia. A gente é ruim mesmo, a gente é fraco mesmo, a gente peca mesmo, mas tem misericórdia de nós. Arranca de mim um coração de pedra, arranca de mim a minha doença, arranca de mim esse sentimento perverso, dá-me um coração novo, dá-me um coração perdoador, dá-me um coração transformado, me muda por dentro, não na estética, não na roupa, nem por fora, mas muda lá dentro, muda a minha vida, muda o meu cenário, na tua glória. Deus quer isso de nós, como ele disse a Joel, seu coração. Não faz para parecer, não. Faz para chegar diante dele, em uma ação de graça, em um coração rasgado, em uma chega e pede, chega e se humilha. Aleluia, ele não te desprezará. Deus quer mudança. Deus quer melhoria. Deus não quer nos ver pela metade. Deus quer nos ver em inteireza de coração diante de si, para que naquele dia nós sejamos recebidos com júbilo diante dele, para que nós sejamos aceitos diante dele, não pelo aquilo que somos, mas pelo aquilo que o Espírito dele faz em nós. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Lição boa. Glória a Deus. Tocando a trombeta. Oh, aleluia! Até o livro está caindo aqui, ó. Tocando a trombeta. Olha. O chamado continua. Toque de trombeta, irmãos, era um anúncio. Todas as grandes decisões, guerras, mudança de postura, conclamações, elas eram anunciadas por toque de trombetas. Deus estava chamando eles para dizer que o acerto de contas era iminente, que eles seriam destruídos por causa da sua rebeldia. E aí vem os pronúncios de Joel 2. Tocai a trombeta, anunciem. Não deixe, irmãos, essa oportunidade passar para o mundo. Às vezes a gente fala só, Jesus te ama, Jesus quer te salvar. Quer, não tenho dúvida disso. Mas não deixe de anunciar que um dia a realidade do inferno se chegará às pessoas que rejeitarem a oferta da graça. Ele chama eles, promulguem um santo jejum, se arrependam, voltem-se para o Senhor, proclamai uma assembleia solene. Essa convocação era uma convocação para decisões que eram feitas pelo povo. Congregai o povo. Irmão, o negócio não está em espalhar, o negócio está no ajuntar. Jesus, quando ressuscita, 40 dias anunciando a ressurreição, Jesus diz para eles, ficai em Jerusalém. Deus está na união, Deus não está na divisão. Deus está no ajuntamento do povo, Deus não está no espalhar do povo. Deus está naqueles que estão na sua casa, naqueles que estão aos seus pés, não naqueles que estão se perdendo, os promotores, os haters da internet, os mentirosos, os profetas de YouTube. Não, Deus está no meio da sua casa, Deus está no meio do seu povo. É tempo de congregar, irmão. Deixa um pouquinho a TV, deixa um pouquinho as outras coisas, abandona essas coisas, vem para o meio da casa, vem para o meio da igreja. O Salmo 46 diz que Deus está no meio do seu povo, Deus está no meio da sua casa. A gente vê defeito na igreja, vê defeito no pregador, vê defeito no cantor, vê defeito na oportunidade, mas não vê defeito no íntimo, não vê defeito na mentira, na bagunça, na sujeira. Não, vem para casa. Deus ainda tem tratamento, Deus tem melhoria, Deus tem aperfeiçoamento. O segredo
está no meio da casa. Deus diz para Joel, traz o povo, congrega ele, santifica a congregação, limpa a congregação, tira o fermento velho, tira a novela, tira o Big Brother, tira a mentira, tira a fofoca, santifica para ver que Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai derramar do Espírito, Deus vai salvar o ímpio, Deus vai transformar lá, Deus vai fazer coisa extraordinária no nosso meio, resultado da nossa santificação. Precisamos disso, irmão. Tem gente que, não, eu vou ligar na internet, eu vou assistir um culto no YouTube, tá tudo certo. Tá nada, irmão. A atmosfera do culto não pega no YouTube. Essa sintonia, irmão, é só na casa. É só na casa. É só quem está dentro dela assim. A transmissão pode ser a melhor. Som Full HD, imagem 4K. Mas a unção está aqui, irmão. A unção está na comunhão, a unção está no Espírito, que está na intermediação, na interligação dos salvos reunidos. Tem gente que não entendeu isso. Tem gente que entrou na era do EAD. EAD, irmão, é quando você não pode, é quando você está no trabalho, é quando você está doente, é quando você... Agora, pergunta, irmão. Pergunta para a pessoa que está lá no hospital, como eu já estive, enfermo, impossibilitado estar aqui. Pergunta o que ele quer lá. Se ele não queria estar num culto, se ele não queria estar numa reunião gostosa como essa, se ele não queria estar nesse ajuntamento. Pergunta se ele quer sambão, se ele quer bagunça, se ele quer carnaval. Não, ele quer hino, ele quer louvor, ele quer adoração, porque é isso aqui que revigora a nossa alma. É a presença de Deus. Isso aqui, associação de bairro não dá. Isso aqui, escola de futebol não dá. Isso aqui, agremiação nenhuma do mundo dá. Só a Santa Igreja de Jesus Cristo tem a presença verdadeira do Rei. Ele manda, junta o povo, reúna os que mamam, junta os anciãos, sai o noivo do descanso, a noiva do seu aposento, chama os sacerdotes, põe a boca no pó e diz, poupa, ó Senhor, o teu povo. Os tempos que nós estamos vivendo, irmãos, não são tempos para que o clamor seja uma marca única e exclusiva do ministério. Tem gente que terceira, não, tudo é o pastor, tudo é o ministério, tudo é os outros. Não, senhor. Joel nos diz, chama todo mundo, dá criança de peito. Olha Jonas, a gente vai ver daqui a pouco. Jonas falou assim, nós vamos decretar aqui um jejum, nem quem mama, nem os animais. Nós vamos colocar a boca no pó para ver se há misericórdia do Senhor. Hoje em dia, não, ora por mim, mas eu nem oro. Manda lá no grupo do Zap, manda lá para as irmãs, manda lá para dirigir o círculo de oração, intercede por mim, o bonitão está dormindo lá, até meio-dia. Não, irmão. Põe a boca no pó você. Entra para dentro da peleja também. Texto 4. Penitências e promessas. Já começamos aqui, né? Rasgamos o... E me atrapalhei. Tocamos a trombeta já. Isso. Vamos lá. Vamos texto 5 já. Refrigério. Deus faz algumas ameaças, mas ele diz que ele ainda assim é misericórdia. E o nosso comentarista diz, como água fria em dia abrasador, é refrigério para o sedento, assim são as maravilhas do Senhor para a alma do homem. Você entende isso, irmão? Que a pessoa que está vivendo o maior aperto e angústia, escravizada pelo pecado, assim como a pessoa quando sedenta, que é um copinho de água fresca, assim é a salvação de Jesus Cristo. A pessoa está lá, irmão, angustiada. Eu falava isso ontem. A gente olha e vê, parece ver no mundo alegria, satisfação, nada, irmão. Tudo engano. O mundo anda de cabeça baixa. O mundo anda em prostração. O mundo anda perdido. Mas só a mensagem do Evangelho é refresco para uma alma sofredora. Por isso nós não podemos dormir. Regozijo. Nesses 4 versículos, o texto cita aqui os filhos do homem, os animais. O motivo de alegria, irmãos, é um só. Porque o Senhor fez grandes coisas. Por que a igreja vence? Por que a igreja não retrocede? Por que a igreja continua em meio a tantas angústias? Porque nós somos sustentados pela boa mão do Senhor.
Não é a qualidade de quem fala, não são os diplomas dos sacerdotes, não é a estrutura, não é o audiovisual, não é a qualidade do templo, não é o tamanho do templo, é a mão do Senhor. Agora deixa eu trazer isso para o seu universo particular. Às vezes a gente acha que o sucesso da vida é porque você estudou, porque você tem uma boa rede de contatos, porque você tem um empregão bom, porque você tem uma renda... Nada. Quem dá qualquer coisa em teu favor é o próprio Deus. É Ele quem te veste, é Ele quem te calça, é Ele quem põe comida na sua mesa, é Ele quem te guarda, é Ele quem abre oportunidades, é Ele quem abre a porta e a chamada do ministério. É o Senhor, irmão. Tudo é Ele, tudo é Ele. Nada somos nós, tudo é Ele. Logo, nós precisamos atribuir ao Senhor toda a bênção em favor. E o texto vai nos dizer que a alegria, o retornar da alegria, estava em confiar no nome do Senhor, de que em meio a toda a sequidão, toda a perda, toda a angústia que os gafanhotos trouxeram, toda a seca trazida, a perda da lavoura, a quebra da safra, Deus retornaria a alegria. E a alegria, irmão, não é a provisão. A alegria não é as chuvas, no caso para eles, as plantações restauradas, não. A alegria deles é a presença do Senhor. Porque onde Deus está tem resposta, onde Deus está tem provisão, onde Deus está tem cura, onde Deus está tem resposta, onde Deus está tem milagre. Bendito seja o Senhor. E olha, Joel 2,25, Deus deixou eles serem arrebentados pela praga, mas Deus faz uma promessa para eles. 2,25 de Joel. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Ou seja, eles plantaram, o gafanhoto veio e comeu tudo. O tempo foi jogado fora. Deus diz, eu vou restituir aquilo que vocês perderam. Pela locusta, pelo gafanhoto, pelo pulgão, pela oruga. E o meu grande exército que enviei contra vós. Vós comereis fartamente, ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo não mais será envergonhado. E vós sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que ninguém mais, e o meu povo não mais será envergonhado para sempre. Deus manda a gente para perto, para a gente entender que a gente depende dele. É do Papai do céu que a gente depende. E Deus diz, olha, eu vou restituir vocês. E o nosso Pedro diz, não é só uma restauração física. Deus diz, eu vou restaurar vocês espiritualmente. Eu vou tirar vocês do opróbrio. Eu vou tirar vocês da prostração. Eu vou tirar vocês da lona. Vocês estão frustrados. Vocês estão de cabeça baixa. Ei, mas eu tenho uma notícia para vocês. Eu vou mudar a sorte de vocês, porque eu sou o Senhor. Glória a Jesus. Resposta de Deus. No meio desse texto, da restituição, vem uma promessa. Israel de cabeça baixa, lavoura seca. Deus faz uma promessa. E Deus diz assim, ó. E depois disso há de ser, verso 28, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos sonharão sonhos. E os vossos jovens terão visões. Deus faz uma promessa a eles. Não só de restauração física, campo, lavoura, comida, alimento, azeite, vinho. Deus diz, eu vou derramar sobre vocês o meu espírito. Eu vou trazer um sinal extraordinário no meio de vocês. Quando se cumpre isso? Lá no cenáculo. Quando os 120 reunidos naquele lugar, debaixo da unidade que eu falei há pouco, debaixo da expectativa da espera, eles estão lá reunidos e o texto diz que, de repente, sem aviso prévio, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa. E foram vistas sobre ele línguas repartidas como de fogo. Aleluia! Era Deus cumprindo.
Depois o povo fica do lado de fora. Que é isso? Que é isso? Pedro se levanta cheio da graça. E Pedro responde dizendo, mas isso é aquilo que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz Deus, deparei do meu espírito sobre toda a carne. Pedro, que outrora, momentos antes, tinha fugido da crucificação, tinha negado ao Senhor, agora cheio da graça, diz isso é Deus, só que é Deus, só que é poder, só que é virtude, só que é resposta, só que é promessa. Quando nós confiamos no Senhor, Deus cumpre a sua promessa sobre nós. Bendito seja o nome dele. Deus derrama a alegria, o gozo, o refrigério. E Deus estava trazendo isso para eles de volta. De que Deus iria os restituir. Texto 6. O vale da decisão. Deus chama eles agora e estabelece juízo contra as nações inimigas. Joel trata aqui do fim das nações adversárias. Os povos que levantaram-se contra Josafá no vale da luta que Josafá passa, cujo significado é Jeová julga. Agora, eles vão simbolizar o período da grande tribulação, quando todas as nações amotinadas voltarem-se contra Israel para os destruir. Mas na planície do Armagedon, Deus fará recair sobre eles a sua vingança e destruirá esses povos. Diz o texto, Tiro, Sidom e as outras nações da Filístia que haviam profanado o povo do Senhor, haviam se corrompido, serão ajuizados agora pela justa sentença do Senhor. Sentença executada. As nações agora que foram consideradas culpadas serão julgadas e a execução da sentença será feita. Diz o texto de Joel 3,9 que o resultado será sangrento. Deus matará os inimigos do seu povo. Sabe o que é isso, irmãos? É Deus trazendo a justa retribuição. O texto ilustra aqui o resultado que as nações inimigas colherão como fruto da sua maldade. O resultado, a recompensa daquilo que eles tanto fizeram contra o povo de Deus. E Judá será restabelecido. Enquanto o Senhor está bramando, a terra e os céus tremerão. O efeito de Deus será levado a efeito sobre os seus inimigos, e ele protegerá os seus filhos. Joel 3,16. Haverá um extermínio dos adversários e haverá um refúgio. Diz o texto de Zacarias 14, que quando o povo estiver em meio a uma angústia terrível, as nações oprimindo Israel, 2/3 dos judeus mortos, o povo clamará diante do Monte das Oliveiras, o Senhor pisará sobre eles, literalmente, o monte fender-se-á ao meio, Israel passará pelo meio do vale, e o Senhor trará resposta de resgate ao seu povo. E naquele dia, aleluia, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Vamos encerrar aqui, irmãos, nossa lição e gravação. Deixa eu encerrar aqui.